Olá, mais uma vez, profissionais de saúde e segurança do trabalho. Meu nome é Hugo Leite e vamos para então a nossa quinta aula desse nosso curso de Programas de Conservação Auditiva. Se você ainda não fez, siga o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe também com outros profissionais da área para que a gente possa trocar experiências aqui sobre esse tema tão abrangente, né? Parece uma coisa tão algo tão mínimo, mas que abrange tanto conhecimento, né, tantas áreas aí de fonoaudiologia, otorrinolaringologia, engenharia de segurança do trabalho. Então vamos trocar experiências e conhecer cada vez mais esse assunto que é de suma importância para todos os desenvolvimentos de programas de saúde dentro das empresas. Claro, nesse caso, particularmente em relação à saúde auditiva. Então vamos lá, deixa eu trocar aqui a tela. Então agora slides aqui em cima na direita, vocês já sabem como funciona. Se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, só clicar na playlist, tá, do curso de Programas de Conservação Auditiva para você ter acesso aos 10 vídeos do curso. Tema de hoje: proteção coletiva ou individual. E também vamos falar sobre como escolher um EPI auditivo. Nós já conversamos um pouquinho sobre esses temas, né? E a gente foi conversando que a gente iria cada vez aprofundando um pouco mais. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato, né? Pelo nosso e-mail, pelo WhatsApp e também podem deixar mensagens aqui na própria plataforma. Beleza? Então, o que que nós temos? Proteção coletiva. A proteção coletiva é, como o próprio programa, né, nós já definimos que o programa de conservação auditiva é um conjunto de ações e medidas, então a proteção coletiva, ela também pode ser uma ação ou uma medida, né, de engenharia que vise a proteção de vários trabalhadores com aquela única ação. E para que ela seja adotada, é importante que a engenharia, prioritariamente, né, seja engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, ou elas conversando ali, né, em conjunto, a engenharia mecânica também, diversos setores da empresa, claro, vai depender sempre do porte da empresa, e como eu falei, todos os programas de controle de saúde médico, controle de médico de saúde ocupacional, conservação auditiva, o próprio PGR, todos eles sempre devem ser adaptados à realidade. Não deve ser algo teórico, né, simplesmente. Então, a realidade de cada empresa é que deve imperar no desenvolvimento, né, na elaboração desses programas. Então, no caso da proteção coletiva, é preciso estudar qual é a atividade que está sendo desenvolvida para então termos um estudo da viabilidade da utilização dessas proteções coletivas. E como nós falamos, elas podem ser barreiras acústicas, enclausuramento de máquinas, né? E deve ser feita também a avaliação da eficiência dessa proteção coletiva na redução do nível de pressão sonora. Por quê? Porque às vezes você pode também querer fazer uma obra maravilhosa, criar uma barreira, colocar toneladas de espuma para tentar diminuir o barulho, e isso não ser eficiente. Pode ser um gasto de dinheiro e que não vai ter impacto positivo nenhum. E às vezes pode até ter impacto negativo na saúde dos trabalhadores, interferindo de alguma outra forma, certo? Então, o que que a gente tem que considerar aqui? Que a gente precisa muito da participação da engenharia, dos engenheiros mecânicos, civis, de segurança, engenheiros de produção, para avaliarem a viabilidade destas medidas de proteção coletiva, tá certo? E aí o que que acontece? Nós temos então que algumas vezes essas medidas podem não ser viáveis. E se elas não forem viáveis, a gente vai partir para o uso dos EPIs, né? Equipamento de proteção individual. E aí outra coisa que é importante, e aí isso vai ter relação tanto com a proteção coletiva quanto com a proteção individual. É importante saber, não vou entrar no detalhe aqui físico, matemático, caso vocês queiram, a gente pode até fazer uma aula separada sobre isso depois, mas a partir
da fonte geradora dessa energia sonora, né, que vai ter essa intensidade sonora propagada pelo meio elástico, normalmente pelo ar, e que vai gerar esse nível de pressão sonora sobre o nosso aparelho auditivo. Quanto mais a gente se distancia da fonte emissora, menor vai sendo esse nível de pressão sonora. Por quê? O som vai perdendo energia, tá? Então, o próprio distanciamento, às vezes, de uma fonte vai fazer com que o risco, né, para a saúde auditiva seja menor. E o que que isso tem a ver, então, com a proteção coletiva? Bom, primeiro, que o mais óbvio, você distanciando a fonte, você pode diminuir o risco. E dependendo do quanto você possa distanciar, combinando com algumas outras medidas de barreiras ou de enclausuramento, isso pode facilitar a, a eficácia, né? Pode melhorar a eficácia dessa proteção coletiva. E o que que isso vai ter a ver também com o equipamento de proteção individual? Enquanto o equipamento de proteção coletiva, ele é algo que normalmente é estático, vai estar ali bloqueando, tentando de alguma forma evitar, né, que essa fonte emissora consiga transmitir toda essa energia sonora até o aparelho auditivo dos trabalhadores. O EPI, ele é individual, né? Então ele vai estar, vamos dizer assim, andando o tempo todo, literalmente, com o trabalhador. E qual é a importância, então, dessa questão que eu falei, do distanciamento da fonte, isso poder diminuir o risco? Se, quando a gente se distancia, o risco diminui, quando a gente se aproxima, claro, o risco vai aumentar, o nível de pressão sonora aumenta. E daí a importância técnica daquilo que eu falei também sobre a medição, né, dos níveis de pressão sonora, de ser feita aquela audiodosimetria, né, em que a gente tem uma medição com o microfone próximo do aparelho auditivo do trabalhador e que aquilo seja feito por pelo menos 75% da jornada de trabalho dele, fazendo-se então uma média ponderada. Porque o que que acontece? Às vezes, o trabalhador, e na verdade muitas vezes, ele não vai ficar estático no posto de trabalho. Em algumas realidades, sim, mas em muitas não. Ele vai se deslocar. Então pode ser que num momento ele esteja mais próximo, num momento ele esteja mais distante dessa fonte emissora, e então o nível de energia sonora, o nível de pressão sonora que chega até o aparelho auditivo dele, também vai ser variável ao longo do dia. E aí é importante que, pelo menos agora, quando a gente for para o caso do EPI, né, do equipamento de proteção individual, a gente tenha então essa medição feita ao longo do tempo, nessa questão da média ponderada. E aí, como é que nós vamos escolher então o EPI? Primeiro que nós temos basicamente três tipos diferentes. Os EPIs de espuma, né, que normalmente são esses de poliuretano expansível. Nós temos os plugs, que geralmente são de silicone. E nós temos as conchas, que são aqueles abafadores, normalmente que tem espuma, material plástico, ele pode ser feito de diferentes materiais. E aí, quais são os critérios de escolha? Temos ali então a atenuação, conforto e o tipo de atividade. Vamos rapidamente falar sobre cada um deles. A atenuação certamente é uma característica extremamente importante. Porque se a capacidade de atenuação de um EPI é, por exemplo, de 15 dB, e estamos falando de uma jornada de 8 horas diárias, e o nível de pressão sonora medido, né, dessa forma, na média ponderada no tempo, cobrindo pelo menos 75% da jornada de trabalho, for utilizando para sons contínuos ou intermitentes. Estou procurando conceituar bem tudo que é importante ser considerado, tá? Então foi utilizada a escala A para essa medição e nós encontramos um LAVG, um nível médio, tá? Que chegou a, vamos dizer, vamos colocar um valor já um pouco mais alto aqui, chegou a 105 dB. Então, um lugar extremamente barulhento, tá? É até um pouco incomum que a gente encontre isso na maioria das plantas industriais, tá? Na maioria dos postos de trabalho, pelo menos. Então, chegamos a 105. Se a gente tem uma capacidade de atenuação de 15 dB, nós trouxemos isso para 90 dB. 105
menos 15, 90. Essa é uma matemática simples que a gente pode fazer somente com o NRR-SF, tá? Com o nível de atenuação dado pelo NRR-SF, porque é importante lembrar que nós estamos falando de uma escala logarítmica e essa aritmética simples não se aplica objetivamente para escalas logarítmicas, mas isso foi calculado desta forma para permitir esta simplificação, certo? Isso é importante reforçar. Então, se nós temos 105 dB, reduziu, atenuou 15 dB, então estamos com 90, mas a jornada diária de 8 horas, lembrando lá pela NR15 que o limite de tolerância para 8 horas é 85, então essa atenuação não estaria suficiente. Agora, se fosse essa mesma atenuação, 15 dB, né? E o valor, né, o LAVG, o nível médio daquele ambiente fosse, por exemplo, 95 dB, atenuou de 95 menos 15 foi para 80, então já estaria coberto. Então, um mesmo EPI ele pode ser adequado ou não ser adequado, a depender, primeiro, do nível de pressão sonora daquele ambiente, do nível médio de pressão sonora daquele ambiente. Em relação ao conforto, tá? Em ambientes muito quentes, em geral, o abafador, né, o protetor tipo concha, ele pode ser mais desconfortável. Já o plug, ele tende a causar menos calor, menos desconforto nessa situação. Existem as próprias características individuais. Uma pessoa pode tolerar melhor um plug ou a espuma, e outra pessoa pode tolerar melhor a concha, tá? Então isso é outro fator a ser considerado. Claro, se a pessoa tem, por exemplo, também, ela tiver com uma infecção de ouvido e o único protetor que ela tolera utilizar é o plug, às vezes ela tem que ser até afastada do trabalho temporariamente, porque uma pessoa com uma infecção no conduto auditivo, ela não vai poder ficar utilizando um protetor auditivo de inserção, tá? E o tipo de atividade também é extremamente importante. Você imagina, por exemplo, uma pessoa trabalhando num espaço confinado, e que às vezes ela tem até uma certa dificuldade de se movimentar e utilizar um capacete com um protetor auditivo tipo concha, que possa dificultar a movimentação e às vezes até causar dela ficar batendo mais com a cabeça ou com o protetor auditivo por conta daquilo. Então, esse é só um exemplo genérico, mas existem essas situações em que, dependendo da atividade, e até relacionado propriamente ao calor, como eu citei, né? Ou a facilidade dela utilizar, ou se ela vai estar com a mão muito suja. Então, se a pessoa acaba tendo que utilizar luvas e fica com a mão muito suja, é muito pior ela utilizar um plug, que ela acaba tendo que sujar também a própria orelha, vai acabar inserindo sujeira dentro da própria orelha. Aí, nesse caso, a concha facilitaria. Tá? Então, tudo deve ser individualizado, de acordo com o trabalhador, de acordo com o nível de risco do ambiente, situações de conforto, tipos de atividade e, como eu falei no início, é extremamente importante avaliar a questão do nível de pressão sonora médio, né, do ambiente, o LAVG, em relação ao nível de atenuação deste EPI. E aí nós podemos utilizar dois métodos. Eu falei já o método que a gente chama do método curto, que é simplesmente você pegar o NRRSF, né, e subtrair do nível médio de exposição. Mas pode ser feito também o chamado método longo da NIOSH, instituição norte-americana, em que você vai avaliar, isso você tem lá no, quando você consulta, né, o EPI auditivo pelo certificado de aprovação, você tem as atenuações por banda de frequência. Então você precisa também de uma medição por bandas de frequência e você faz um cálculo considerando os desvios padrão já do EPI, de atenuação do EPI, para que você tenha uma confiabilidade acima de 95% de que aquela atenuação ela é realmente efetiva e muito mais do que suficiente para aquele ambiente de trabalho. Beleza? Esses temas, como eu falei, são temas densos. Estou tentando sempre torná-los o mais simplificados possíveis. E vamos, então, já na próxima aula, a abordar algo mais simples, talvez, que são os treinamentos, registro desses treinamentos, sinalização de obrigatoriedade
e fiscalização do uso dos EPIs. Lembrando para vocês aqui que vocês podem enviar dúvidas para a gente, podem fazer contato e lembrem-se sempre, curtam, compartilhem o vídeo com outros profissionais e aqui estão os nossos contatos e estão convidados também a entrar no nosso site e conhecer o PCA Expert, essa ferramenta que facilita de forma gigantesca toda essa tarefa, toda essa explicação que nós temos falado aqui sobre os programas de conservação auditiva. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula.